Olá, muito boa tarde. O seu Ver Mais está chegando para te fazer companhia na tarde desta sexta-feira, aqui do nosso estúdio no Festival de Dança de Joinville. Hoje tem café com o Ver Mais e você vai conhecer um pouco mais da história de um casal que juntos tem atuado fortemente na medicina e também nas artes em Joinville. Eu bati um bate-papo muito gostoso com o Dr. Valdir Steglitz, que é médico e também presidente da Escola do Bolshoi aqui no Brasil, e com a sua esposa, a doutora Eoda Steglitz, que é médica dermatologista e uma das pioneiras na área do Brasil. Dois gaúchos que escolheram Joinville para morar e fazer história. Gaúchos se conheceram na faculdade de medicina e escolheram especialidades distintas. Mas desde que chegaram em Joinville se tornaram referências nas respectivas áreas. E também não só na medicina, mas também na área cultural. Dr. Valdir, doutora Eoda, muito obrigada por aceitarem participar do Café com Ver Mais, nos acolher na sua casa, né, participar desse momento tão íntimo que é estar à mesa. Começo perguntando se estar juntos, sentados à mesa, tem algum significado especial para vocês, para a família de vocês? Realmente tem. Para nós foi a mesa, sentar à mesa sempre significou união, família. Então, família unida é mesa, é aqui na mesa que a gente conversa, que a gente fala do dia a dia da gente, e eu acho assim fundamental se encontrar na mesa. E foi através dos anos com os nossos filhos, é obrigação todos estar na mesa e a gente sabia o que acontecia na escola, no dia a dia deles, nos nossos dia a dia, então a gente já tinha uma noção e já orientava, era um momento até de educação familiar, de tradição, de união, de dar uma força para o outro, ver as dificuldades de cada um, né? Doutor Valdir, doutora Eoda, vocês são conhecidos, né, pelas áreas que vocês atuam, doutor Valdir como presidente do Bolshoi, mas as pessoas têm curiosidade de saber, né, como é que vocês se conheceram, o que os fez fazer medicina? Bom, nós se formamos, começamos a estudar medicina em Santa Maria, na Universidade Federal. A Eoda foi uma intrusa no grupo, ela chegou num certo momento, né, eu a vi ela entrando numa sala... na vida dele, a intrusa. Numa sala de anatomia, né? No meio dos cadáveres. No meio dos cadáveres, então fomos ali que foi o primeiro encontro, o primeiro olhar, né, entre nós. Ela nem dava bola para mim, né? Então eu fiquei ali olhando, acompanhando, né? E a partir do terceiro ano, nós começamos a namorar. Eu sabia que ela não queria saber nada de nenhum colega, né? Mas o alemãozinho estava lá, né? Sempre pronto para ajudar. Né? Ela às vezes vinha pedir o caderno para as provas, para estudar, né? Então foi a partir dali, começamos a namorar, casamos no sexto ano, depois fomos estudar em Porto Alegre, fazer residência e tudo mais, fazer especialização, para posteriormente, mais adiante, a gente veio para Joinville. Doutora, mas também isso era um reflexo da batalha que foi para chegar na faculdade, né? Não querer botar nada a perder. Com certeza, sempre força de vontade e sempre com um objetivo claro na sua frente. Então, eu lutei para chegar na faculdade, foi uma luta, muita garra para eu chegar até lá. Porque eu venho de uma família típica italiana, do interior, e o pai manteve aquelas tradições rígidas do italiano do interior, principalmente a rigidez em cima das filhas, né? Porque os filhos, na cabeça do meu pai, eles eram livres, e meninas nasceram para usar saia, brinco na orelha e boca fechada. E foi nesse meio que eu me criei. Meu pai era uma pessoa muito boa,
E eu vejo que ele era rígido nesse sentido porque ele protegia a gente. Ele nos protegia e ele achava que dessa forma era certo. Então, nós fomos ensinadas a cozinhar, costurar, fazer crochê, todas as prendas domésticas para ser uma boa dona de casa. Mas não era isso que eu queria. E a minha mãe, muito adiante do seu tempo, com toda a sua simplicidade e calma e jeitinho delicado que ela tinha, sem confrontar o pai, jamais, ela dava um jeitinho de colocar na nossa cabeça que nós tínhamos que ter uma profissão. Do seu lado, né, da sua família, já havia esse incentivo ao estudo, né, dos homens. Mas o que pouca gente sabe também é que, além de estudar, o senhor gostava de praticar esportes, né? Eu pratiquei esporte no colégio e na cidade, jogando vôlei com todo esse meu tamanho, eu era levantador na época. E também fazia atletismo, corria 1.500 metros, fui campeão estadual, fui recordista na época do estado, então tenho mais de 200 medalhas então, em campeonatos e tudo mais, campeonato brasileiro. Foi um momento muito importante na minha vida e fez com que eu abrisse meus horizontes para a medicina. Eu queria fazer medicina do esporte, por isso fui para ortopedia e da ortopedia, em certo momento eu vi que a cirurgia da mão era uma especialidade muito bonita, que fazia reconstrução de mão, dar movimento para a mão, fazer com que ele possa usar para o seu dia a dia, para o trabalho e tudo mais. Então, foi aí que em 80, 81, eu resolvi fazer uma especialidade, não fazer ortopedia, mas sair para a área de mão. E estou mais há 40 anos trabalhando nisso aí. E, doutora Ilda, é a sua escolha pela dermato? A minha escolha pela dermato veio antes por qual faculdade? Estudei, passei no vestibular. Durante a faculdade, no final da faculdade, eu comecei a escolher respondendo a sua pergunta, qual especialidade? A gente já era noivos e nós conversamos que nós poderíamos ter filhos. Então eu comecei a deixar a cirurgia que eu amava, eu amo até hoje, centro cirúrgico. Então fui deixando de lado porque eu não queria ficar de plantão, se eu fosse ter filhos pequenos, bebês, deixar em casa, eu não queria. E eu comecei a tirar as especialidades que eu precisaria fazer plantão. Aí eu escolhi a dermato, que eu gostei. Agora eu gostaria de dar um salto então nessa história, porque pouca gente sabe que o Bolshoi entrou na vida de vocês antes mesmo do senhor se tornar presidente, né? Sim. De que forma? Bem antes. Tinha a Raquel, a nossa filha, que fazia balé. Daí nós temos 2 filhos, a Raquel e o Gustavo, né? A Raquel fazia balé e o Gustavo futebol. Então eles tinham que fazer um esporte. Foi uma condição que nós demos para eles, cada um. Então. E a Raquel fazia na Casa da Cultura dança, e quando veio o Bolshoi para cá, foi anunciado em 98, então para nós foi uma alegria muito grande. A Raquel foi aluna do Bolshoi, depois passou um ano em Moscou, em 2003, como aluna do Bolshoi, e nós sempre ajudando no início para fazer os exames médicos, eu e mais 2 colegas lá do IOT, fizemos os exames médicos, que era lá na Univille na época, e até hoje o IOT faz os exames médicos dos futuros alunos do Bolshoi. E foi esse o momento de entrada e acompanhamento da nossa filha no dia a dia, porque isso é uma coisa assim que tanto eu quanto a Ilda sempre mantivemos. Os eventos dos filhos nas escolas, ou no esporte ou na dança, nós sempre estávamos juntos. Né, acompanhando e incentivando eles. E daí chegou um momento, quando o Luiz Henrique viu a necessidade por problemas que aconteceram no passado, a Raquel já não tinha mais envolvimento com o Bolshoi, os empresários da cidade também me chamaram junto com o Luiz Henrique para formar um novo conselho do Bolshoi para poder dar uma continuidade, ele poderia terminar. Doutora, assim, ouvindo a sua história, os seus relatos, a vida foi grata com a senhora no sentido de devolver aquilo que a senhora tanto batalhou, né?
porque a sua filha teve a oportunidade de fazer as próprias escolhas e baseada até inspirada em você. Com certeza, isso me dá muita alegria, satisfação, eu me sinto realizada, eu acho que a minha vida, assim, que foi difícil para eu chegar até aqui no passado, lá no interior, e lá era assim, era vida de interior, eu queria algo mais e eu consegui. Estou muito feliz, tenho 2 filhos maravilhosos, que a gente juntos passamos para eles os mesmos valores que recebemos, sim, né, de família, união e respeito, e a gente acha que, sim, nós colocamos eles no caminho do bem. Doutora, olhando, a senhora é dermato, né? A gente está vivendo um momento em que realmente assim, o mercado estético, os tratamentos, como que a senhora definiria a beleza? Alguém, né, que é uma precursora, né, da dermatologia, que acompanhou todas essas evoluções. Como que a senhora define beleza? Eu defino beleza assim, é porque existe olhos e olhos que olham a mesma imagem e cada um interpreta a beleza a seu ver. A beleza muda conforme época. Tempo de Renoir, a beleza era a mulher gordinha. As pinturas, vai para o Louvre, só dá gordinhas. Então, a beleza muda conforme a época e a pessoa é linda. O ser humano é lindo. E a beleza varia conforme a etapa, a época da sua vida. A criança é linda, a jovem é lindo, mulher madura é lindo, adulta, madura, a idosa é linda. Então, eu vejo assim, beleza é capricho, é harmonia, né? E está muito no interpretar de cada um. Então, feliz daquele que pode olhar e ver, admirar os pequenos detalhes. Muitas vezes, um pequeno detalhe estraga a beleza. E um pequeno detalhe enaltece a beleza. E assim como a arte também, né? A arte também. Quer dizer, são movimentos, são gestos, são formas de interpretar e mostrar a arte, a beleza, o conhecimento, a inteligência de fazer aquele, na área da dança, né, aquele movimento, ou num trabalho, numa pintura, numa tela, aquela sensação, quer dizer, você vai interpretar aquela, você mesmo se sente presente ou não, vai, gostei disso, por que gostou? Porque tem alguma coisa que relaciona você, né? Então, eu acho que isso aí, quanto mais nós pudermos difundir a arte, vai melhorar o relacionamento, a cultura, quer dizer, diminuem os conflitos né, entre as pessoas. A arte, ela aproxima as pessoas. Une as pessoas. Então, a gente hoje conseguiu unir no mesmo café, né? A saúde, a arte, né? A beleza também, a família. Os netos. Eu sou muito grata, então, por ter nos recebido, compartilhado um pouquinho mais da história de vocês e mostrar, né, que por trás dos profissionais bem-sucedidos existem pessoas que também travaram suas batalhas para alcançar os seus objetivos e que não abandonaram, abriram mão dos valores, né? Como a família, como a tradição e o conhecimento. Então, eu agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos e muito felizes ter vocês aqui, né? E eu acho que é através da arte, da cultura, que nós vamos melhorar a parte da educação, a parte da saúde e ter um mundo melhor.